ouviu, vocês já vão entrar. Olá, boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos dar início à nossa mobilização nacional pela saúde mental materna. Hoje estamos, acho que praticamente todas as palestrantes aqui reunidas para apresentar um pouquinho aí para vocês sobre os temas que nós vamos abordar ao longo dessa semana ao longo dessa semana da mobilização pela saúde mental materna. Então, fiquem bem à vontade, aí vai durar cerca de uma hora e meia, mais ou menos, essa live. Só um instante que está vindo aqui. Deixa só o... Certo, pessoal, pronto, desculpa, estava vindo o que eu estava falando e com atraso aí, tá bom? Então, já colocou aqui. Bom, então deixa eu me apresentar para vocês. O meu nome é Rafaela Schiavo, eu sou fundadora do Instituto Mater Online, que é um instituto em que a gente forma profissionais para atuar na saúde mental materna. Hoje aqui nós estamos em psicólogas, né? Então, somos todas psicólogas e todas nós psicólogas perinatais, tá? Então, o psicólogo perinatal é aquele psicólogo que vai trabalhar aí com todas as questões envolvidas com a perinatalidade, parentalidade, maternidade, paternidade, saúde mental materna. E nós idealizamos, então, esse projeto, né, essa mobilização nacional, e que ela ocorreria amanhã, praticamente, em todas as cidades, né, em várias cidades aí do país. A gente tinha se organizado para acontecer um evento presencial, e cada uma na sua cidade iria realizar um piquenique, uma caminhada, uma palestra, mas infelizmente a gente teve essa pandemia aí, né, que acabou atrapalhando aí, né, muitas coisas, muitos planos, e inclusive esse. E em vez da gente adiar o evento ou cancelar o evento, resolvemos então fazer ele online, tá? Então, inicialmente, ele seria algo presencial em várias partes aí do nosso Brasil, mas hoje a gente está reunindo e fazendo acontecer de forma online, tá? E a melhor forma que a gente encontrou para poder estar levando essa informação para a maior parte da população é no modelo de palestras, tá? A gente chama de live porque é transmitido aqui pelo YouTube, mas são palestras, né? Que cada um irá ministrar. Mesas redondas irão acontecer ao longo dessa semana. Então, hoje a gente só está fazendo aqui uma prévia para fazer uma apresentação, né, nossa, do que a gente vai falar, mas essa mobilização ela vai ter, então, início na segunda-feira, dia 4, tá? E por que existe essa mobilização nacional pela saúde mental materna? A primeira quarta-feira do mês de maio é comemorado o Dia Internacional, né, de Conscientização para a Saúde Mental Materna, tá? Então, toda primeira quarta-feira do mês de maio é um dia internacional. E aí, então, como a gente ia fazer num domingo, né, que seria o melhor dia, que as pessoas estão de folga, poderiam se movimentar aí, e como aconteceu a pandemia, a gente então decidiu pegar a semana inteira e não fazer só na quarta-feira, né? Mas aí a gente vai trabalhar a semana inteira, de segunda até sexta-feira, com várias palestras, que elas vão ocorrer 2 vezes ao dia, tá? Então, nós teremos palestra às 3 horas da tarde e às 20 horas da noite, todos os dias de segunda até sexta-feira, tá? Então, assim, você que tem interesse em participar, convide outras pessoas também. Esse não é um evento só para profissionais da saúde, é um evento para pais, para mães, para tios, para avô, para avó, para cunhado, para o vizinho, para todo mundo. Então, esse evento aqui, a gente fala para vocês, por favor, compartilhe, porque são informações tão importantes, né, que são tão pouco divulgadas, né, tão pouco faladas na nossa sociedade, e que a gente precisa, então, que você
queira, né, ter empatia com os próximos e compartilhe. Não fique com essa informação só para você. Chame outras pessoas também para estar presente durante toda essa semana. Se não der para participar de todas as palestras, assista pelo menos alguma, né? Se der para assistir pelo menos uma por dia, né? E quem puder assistir todas, melhor ainda, tá certo? Então, vai ser do dia 4 ao dia 8, às 15 e às 20 horas, tá? Nós precisamos falar sobre saúde mental materna, porque no mundo, né, a gente tem uma alta prevalência de mulheres com alterações emocionais significativas, tá? Então, no mundo todo, a gente tem cerca de 20% das mulheres no período perinatal com alguma alteração emocional significativa. Mas em países como o Brasil, que são países considerados em desenvolvimento, a prevalência ela é maior do que nos países desenvolvidos, tá? Então, aqui no nosso país, nós temos mais da metade das nossas gestantes com alguma alteração emocional significativa, tá? E quando a gente tem, então, um número tão alto, tão significativo, faz com que a gente, então, tenha que ter um novo olhar, um olhar, né, mais empático, diferenciado para as mulheres nessa situação do que aquele olhar, né, que a gente está acostumado a achar que toda mulher que está grávida está plena e feliz, ou mulher que acabou de ter o bebê está plena e feliz, né? E aí a gente fica nesse discurso, muitas vezes, que pode colaborar com as alterações emocionais, com adoecimento mental. Então, por isso, nós idealizamos essa mobilização e queremos, então, convidar você para participar aqui com a gente, ok? Então, é isso aí, pessoal. Agora eu vou chamar uma das nossas psicólogas palestrantes, que vai realizar a palestra chamada Os Prejuízos da Romantização da Maternidade para a Saúde Mental Materna, a psicóloga Larissa Amaral. Larissa, pode começar se apresentando, falando a sua cidade e faz um resuminho para a gente aí do que você vai abordar na sua palestra no dia 4/5, na segunda-feira, às 3 horas da tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos. Primeiro, quero dizer que é um prazer e uma felicidade muito grande participar dessa mobilização nacional tão necessária, tão importante para nós, né, enquanto sociedade, para nós mulheres também, né? Porque, afinal de contas, nós somos extremamente afetadas por todos esses temas que nós vamos falar, somos diretamente afetadas. Então, antes de mais nada, é agradecer e dizer que eu estou muito, muito honrada e feliz de fazer parte dessa mobilização com essas mulheres incríveis que estão aqui. Como a Rafa falou, meu nome é Larissa Amaral, eu sou psicóloga perinatal e atuo na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, tá? E, assim, eu trouxe um tema que eu sofri na pele, eu acho que quase toda mulher sofre na pele, que são os prejuízos da romantização da maternidade para a saúde mental, tanto da mulher quanto da mãe, né? Então, basicamente, eu vou falar sobre o que é a romantização da maternidade, né? Vamos entender o que é isso, romantização da maternidade. Vou falar sobre os aspectos histórico-culturais, tá? Do papel da mulher e da mãe na sociedade ao longo da história. Vamos falar também um pouquinho sobre o mito do instinto materno, será que ele existe? Vamos falar sobre essa romantização que adoece. Por que essa romantização adoece, tá? E as mudanças que podem ocorrer advindas da informação e do acolhimento. Então, vamos tentar contextualizar assim, de forma bem ampla, bem direta, para que todo mundo possa compreender e que a gente possa conseguir mudar essa realidade, né, de tantas mulheres e mães adoecendo no Brasil por conta dessa romantização, por conta desses estereótipos, por conta dessas classificações do papel da mulher e da mãe, que a gente sabe que nós não somos limitadas assim, né? Somos seres incríveis, complexos e merecemos ser respeitados por isso. Então é isso, eu espero que vocês compareçam, tá? Compartilhem com as mulheres, com as gestantes, com as famílias, porque eu acho que esse é um tema que todo mundo precisa entender, não só nós mulheres. Acho que nós mulheres temos que começar a entender para que a gente possa se empoderar, para que a gente consiga se impor, né? Mas todo mundo, a sociedade de uma maneira geral, precisa entender esses temas, tá? Então é isso, aguardo vocês segunda-feira, 3 horas da tarde, para essa mesa redonda que vai ser incrível.
Show de bola, Larissa. Muito obrigada. Com certeza vai ser incrível. Agora nós vamos chamar a psicóloga Luciane, que ela também vai no mesmo dia, no dia 4/5, às 15 horas, nos agraciar com a sua palestra Saúde, Bem-Estar e Reflexos na Saúde Mental Materna. Luciane, pode se apresentar e falar um pouquinho aí do que você vai abordar com a gente na segunda-feira. Então, boa tarde a todos que estão acompanhando a live, boa tarde a Rafaela, a todas as colegas que, assim como disse a Larissa, são mulheres incríveis por estarem lutando por essa causa, que é uma causa tão bonita, né? E eu digo sempre que é um trabalho muito amoroso. Então, eu sou Luciane Horner, eu sou natural da cidade de Passo Fundo, no norte do estado do Rio Grande do Sul. Como elas disseram, a palestra vai acontecer dentro da mesa redonda, então, do dia 4, né, às 15 horas, e o meu tema vai ser a saúde, o bem-estar e o reflexo na saúde mental materna. Então, o meu convite para as pessoas todas, como, né, já foi dito, mães, pais, tios, padrinhos, todos que puderem, profissionais da saúde, todos que puderem acompanhar essa palestra, vamos falar um pouquinho, então, como que a saúde física, como que o bem-estar físico vai implicar de forma positiva, ou, se não estiver legal, de forma negativa, na saúde mental materna, na saúde mental da gestante, na saúde mental da parturiente, da puérpera, daquela mãe que já está com a criança grandinha, enfim, como que há essa relação, né? Então, eu, como escrevi um pequeno texto ali na divulgação também, eu falei que eu não consigo ver o paciente só de uma forma, unicamente como mente. Eu, como psicóloga, como trabalhando as questões emocionais, saúde mental, eu não consigo ver ele só como a emoção quando chega até mim, né? Eu preciso considerar a dor física que ele traz, a gestante, o bem-estar ou o mal-estar físico que ela está sentindo naquele momento, em função de todas as transformações. Então, eu preciso escutar ela de uma forma plena, né? E se precisar, então, aconselhar ela a buscar um recurso com outro profissional da saúde que vai atender as queixas e as demandas também físicas que ela está demonstrando naquele momento, né? Então, falar um pouquinho sobre como essa relação é muito forte, né? Vamos conversar, então, sobre o que é possível, dentro desse momento, ser feito para aliar a saúde de uma forma mais completa, né? E os profissionais da saúde também, convido a assistir a palestra para nós pensarmos juntos, né? Como que nós podemos trabalhar, seja em equipe multiprofissional, seja pensando os profissionais que trabalham na saúde pública, como propor políticas públicas para que esse envolvimento entre profissionais seja um pouco mais completo e possa repercutir numa oferta de trabalho mais completa, olhando a mãe, a gestante, a puérpera, né? Então, é um tema, assim, que parece, por vezes, até um pouquinho superficial, porque bem-estar tem a ver com saúde mental? Tem muito a ver. Então, esse é o convite, a gente aprofundar um pouquinho mais o assunto, ver o que a literatura nos mostra, embasar um pouquinho com artigos também e conversar de uma forma bem legal sobre esse assunto. Então, fica de novo o convite para divulgar, para compartilhar o máximo possível com quem vocês puderem, né? Porque sempre vai chegar nas pessoas a quem precisa. Então, nossa palestra vai ser novamente dia 4, segunda-feira, às 15 horas. Esperamos todos vocês. E obrigada por fazer parte dessa equipe tão especial. Show de bola, muito bom. Obrigada, Luciane. E agora nós vamos falar das palestras, né? Mesa redonda, que vão ocorrer também no mesmo dia. Na realidade, vai ser só uma palestra.
às 20 horas, no dia 4/5. A palestrante é a psicóloga Estela Oyama, e ela vai falar sobre gestação, acolhimento e assistências psicológicas nos serviços públicos. Estela, boa tarde. Fala um pouquinho para a gente a cidade que você é e sobre o que vai ser o tema que você vai abordar com a gente. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Estela, eu sou do interior do Paraná, de São Pedro do Ivaí. Eu atuo no sistema público, né? Mais especificamente no CREAS, que é um Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e lido diariamente com muitas violências, né? Então, durante todo o percurso, enquanto servidora pública, sempre trabalhei nesse contexto onde havia muitas violências. E isso me levou a estudar, né, as variáveis. E eu cheguei até a questão da psicologia perinatal, né, que foi o que me deu um pouco de entendimento para lidar com as violências, principalmente que eram cometidas contra crianças e adolescentes, né? Então, a psicologia perinatal, ela veio para mim como uma forma de prevenção. Então, o debate, né, da segunda-feira visa trazer essa questão, né, do quanto a gente precisa ainda evoluir com relação ao acolhimento de gestantes, desmistificar, né, a questão do instinto materno, de que a mulher nasce pronta para ser mãe, né, porque isso daí naturaliza a maternidade, e o que a gente vem estudando vai contra essa ideia, né, de que a mulher, ela nasce pronta, ela nasce preparada para lidar com a maternidade. E aí, quando ela não consegue, né, viver esse conto de fadas, ela acaba se frustrando e não dando conta. Então, vamos estar falando sobre rede de apoio, sobre os sistemas hoje que nós contamos, né, e levantar realmente esse debate do quão necessário é repensar políticas públicas a nível de prevenção. Então, prevenir violências futuras, né, vai ser a base do nosso debate de segunda-feira, às 20 horas. Então, estão todos convidados. Conto com, né, vocês e espero que todos participem, que a gente consiga fomentar esse debate. Perfeito, Estela. Muito obrigada. Agora, eu vou apresentar para vocês as palestras e as palestrantes que vão ocorrer no dia 5/5, terça-feira. A mesa redonda com o tema Amamentação e suas angústias na UTI neonatal, que vai ocorrer às 15 horas da terça-feira, com as palestrantes Jéssica e Sara. Primeiro eu vou apresentar a psicóloga Jéssica, que vai nos contemplar com a palestra Puerpério Imediato e as vivências da UTI neonatal. Jéssica, pode se apresentar, diga de que cidade você vem e conta um pouquinho para a gente do tema que você vai abordar na terça-feira. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos. Então, eu me chamo Jéssica, eu sou da cidade de Pato Branco, no interior do Paraná, e eu vou estar conversando um pouquinho com vocês na terça-feira sobre o puerpério imediato e as vivências dentro da UTI neonatal. É muito importante a gente conversar sobre isso, porque quando um bebê nasce, normalmente quem vira o foco da situação é o bebê. E quando esse bebê vai para uma UTI neonatal, o bebê é 3, 4, 5 vezes mais o foco da situação. E aí a gente precisa parar e olhar um pouquinho para essa mãe, né? Essa mãe que acabou de ter um parto normal, acabou de passar por uma cesárea, que é um procedimento invasivo, ela também ainda está em recuperação, e além de estar em recuperação e um puerpério inicial que já é cheio de emoções, cheio de novidades para essa mãe, o bebê dela está numa UTI, né? Eu sempre converso com as mães que nenhuma delas imagina que o bebê vai para a UTI. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Como que é a realidade dessa mãe que tem um bebê na UTI neonatal? Como é a questão da saúde mental dela? A adaptação a uma rotina de UTI neonatal, a ficar dentro de um hospital,
a se adaptar à rotina desse hospital, ficar num quarto com pessoas desconhecidas, de 3 em 3 horas amamentar o bebê, dividir banheiro, comer comida de hospital, estar longe da casa dela, longe dos outros filhos, longe da família, né? E além de tudo isso, a questão clínica do bebê também, a questão clínica dela que está em recuperação, como que se dá a vinculação, como que a gente pode trabalhar técnicas de vinculação com essa mãe, com esse bebê, né? Por que é importante a gente olhar para a saúde mental dessa mãe e o que ela influencia na vivência da maternidade, na vivência dos primeiros dias de vida também desse bebê. Né? Então, como que a gente pode estar fazendo, o que é importante, e realmente contar um pouquinho para vocês da experiência, né, do como é a gente estar trabalhando com elas numa situação tão sensível, tão vulnerável, né, que elas se encontram nesse momento. Acho que seria isso, e reforço o convite para todos estarem participando. E também vou contar um relato de experiência, uma mãe que eu atendi, que ficou 60 dias com o bebê dentro da UTI neonatal, fez um relato de experiência muito bacana que eu vou trazer também na terça-feira. Muito obrigada, Rafa. Eu que agradeço, Jéssica, muito obrigada. Agora nós vamos convidar a psicóloga perinatal, Sara Souza. Ela vai apresentar para a gente na terça-feira, também às 15 horas, a palestra Amamentação e Suas Angústias na UTI Neonatal. Sara, conta um pouquinho para a gente da sua cidade e um pouquinho da sua palestra. Sara? Não consigo te ver. Tá me ouvindo? Agora sim, agora eu te escuto. Boa tarde. Eu sou a Sara, sou psicóloga, atuo na Zona Sul de São Paulo. Estou muito feliz de poder participar desse momento com vocês. Espero que o ano que vem a gente consiga fazer esse movimento presencial para poder acolher muito mais famílias, muito mais mulheres. E o meu tema, que é a amamentação e suas angústias na UTI neonatal, eu quero falar um pouco da minha vivência dentro de um hospital particular, né? Então, eu trabalhei durante 1 ano dentro de um hospital, atendendo na maternidade, na UTI neonatal, e dentro desse 1 ano, o que a gente conseguiu fazer de diferente dentro da UTI neonatal para conseguir ajudar essas mães a amamentar, a passar por esse momento difícil, né? Vou fazer um link com tudo que a Jéssica vai falar, né, que já vem ali do hospital, de toda aquela angústia, de uma mãe recém-nascida, daquela quebra de vínculo, né, aquele sonho esperado, né, de receber o bebê, ir para casa, e de repente você se vê com um bebê na UTI neonatal. Então, eu quero falar um pouco de como é importante o apoio da família, da equipe, de acolher essas mães, de orientar, de não ver só como uma mãe de UTI neonatal, mas é ali uma pessoa que tem família, que muitas vezes tem outros filhos, e que traz muitas histórias com maternidade e com todo o contexto familiar que vai interferir ali em toda a questão da vinculação do bebê. Então, a minha palestra é no dia 5, às 15 horas. Quero falar também um pouco de que o óbvio precisa ser dito, né? Que às vezes uma mãe está em casa e ela está ali esperando por uma informação e para o médico aquilo é tão normal que ele não fala, mas para a mãe faz toda a diferença aquela informação. Então, precisa de mostrar um pouco essa importância de viver um dia de cada vez, e a UTI neonatal é isso, né? É viver um dia de cada vez, e você suportando o que vai acontecendo e vivendo cada momento, né, aos poucos. Tá? Então, quero convidar todos vocês para a gente poder falar um pouco mais, convidar as mamães de UTI Neo para a gente discutir, para falar das suas vitórias, o que você fez para dar certo, né, em questão da amamentação, né, tem coisa que foge da nossa alçada, mas tem coisas que a gente pode estar ali, né, com fé, pode estar ajudando para que dê certo. Então, fazer parte desse momento também, né, não ser só uma mãe de UTI Neo, mas conseguir fazer parte desse momento. Perfeito, muito obrigada, Sara. Agora nós vamos chamar as palestrantes que do dia 5, dos 5 às 20 horas da noite, elas vão apresentar a mesa redonda
compreensão da vivência da maternidade real e impactos da perda gestacional nessa construção. Essa mesa redonda ela será composta pela Renata Alcântara e a Gislaine Marchesoni. Renata vai falar sobre maternidade ideal versus maternidade real. Renata, pode se apresentar aí, falar de que cidade você é e conta um pouquinho do que vai ser a sua palestra. Boa tarde, gente. Boa tarde, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês, né, participando desse movimento. Eu atendo na cidade de Salto, eu moro na cidade de Salto, interior de São Paulo, né, uma cidade próxima a Campinas. E o tema que eu vou abordar no dia 5, ele está muito próximo do que vai ser falado na segunda, da romantização, né, da maternidade. Todos nós, de certa forma, idealizamos, né, as vivências que a gente vai ter. Não seria diferente com a gestação, né? Então, algumas pessoas, desde a infância, desde a adolescência, idealizamos a gestação. Como será o bebê, como será o pai do bebê, como a família vai receber essa criança, como vai ser o parto, vai ser um parto humanizado, vai ser um parto residencial. Então, nós criamos, né, até como uma forma de criar um vínculo, de trazer essa criança que ainda está na barriga para a realidade, para a família mesmo. A gente vai imaginando. Né? Então, imagina o sorriso, vai ser gordinho, vai ser branquinho, vai ser moreninho. E aí, quando o bebê realmente nasce, quando ele nasce, o que acontece? Né? Às vezes não é nada daquilo que a gente imaginou. Às vezes a família que a gente acreditava que ia receber de braços abertos não fica tão feliz assim. O bebê chora mais do que eu imaginava, eu não estou conseguindo me ligar a esse bebê como eu gostaria. Então, tudo isso, né, são coisas que a gente passa no puerpério, né, que digamos que é a maternidade real, né, o aqui e agora. Eu estou vivendo isso aqui e não foi nada daquilo que eu imaginei. Né? Não só mães, né? Lembrando que a maternidade real ela é sofrida também pelos pais, pelas avós, até os tios, de certa forma, são impactados com o nascimento do bebê. Né? Então, como que isso vai refletir no vínculo com o bebê, na saúde mental materna, na saúde mental do casal? Né? Muitos casais, após a vinda, a chegada do bebê, não conseguem nem sequer ter relações. Né? Então, como isso tudo afeta a rotina, a família? Né? Esse vai ser o nosso bate-papo de terça-feira à noite. Ótimo, Renata. Muito obrigada. Agora eu vou chamar a psicóloga Gislaine Marchesoni. Ela vai ministrar a palestra Vivência Materna após perda fetal às 20 horas do dia 5/5. Gislaine, pode se apresentar e falar um pouquinho aí a respeito da sua palestra. É um prazer, boa tarde, é um prazer estar aqui, podermos, né, falar sobre um tema que é tão importante, tanto para as famílias quanto para os profissionais. Eu sou aqui do interior do Paraná também, né, assim como algumas outras que estão aí, da cidade de Maringá. Eu sou psicóloga clínica e esse tema ele vem para mim a partir de uma experiência pessoal, né, ressignificada, que me despertou para olhar com carinho para a maternidade. Daí eu me embaso também, né, em uns artigos, pesquisas sobre o assunto que eu já venho estudando há um tempo. E aí, né, o meu tema, então, como a Rafa disse, é a vivência materna após a perda gestacional. E aí a primeira pergunta, né, que pode vir para você quando você ouve esse tema é: existe vivência materna após a perda? Existe a possibilidade de viver esse luto? Como que ele é vivenciado? Esse é um grande desafio, é o grande motivo de sofrimento e de angústia para muitas mães que passam, né, que estão passando e que passaram por essa vivência. Porque a perda de um filho, ela, assim como a perda de qualquer outra situação na nossa vida, ela tem um impacto, né? Mas a perda de um filho acarreta situações
muito mais delicadas, porque ela é primeiro, nós não estamos preparados, né? Como a Renata disse, tem toda uma idealização que nós fazemos da maternidade, dos desejos, que é real sim também, né? Tem o seu caráter real, mas que uma perda gestacional nós sabemos que ela acontece, inclusive por diversos motivos. Nós sabemos que no primeiro trimestre, cerca de 20%, né, das gestações elas podem passar por uma perda, por um aborto espontâneo, por diversos motivos. E ao longo da gestação também, inclusive até o momento do parto, né? Que aí até esse momento que nós vamos considerar o luto perinatal. E um fator que é motivo pelo qual nós precisamos falar sobre esse assunto é a característica desse luto, porque o maior desafio que as famílias enfrentam é o luto não reconhecido, é a não possibilidade de expressar. Né? E por que isso acontece? Porque nós não estamos acostumados a falar de luto, de morte. A cultura, nós sabemos que o luto ele é uma construção social, né? A sociedade, enfim, a nossa sociedade, ela dita para nós algumas formas de viver. E quando a gente fala de luto, é anulado essa possibilidade, é encorajado a passar rápido, né, para a próxima fase. No caso das mães, você vai ter um próximo, mas não é essa a grande questão. Né? O luto de uma mãe é por aquele momento. O luto ele é do aqui e agora, o luto ele é presente e ele precisa ser vivido. Ele é um processo natural, necessário, para que ele não vire patológico. Né? Acho que essa é a grande preocupação nossa enquanto profissionais, cuidarmos disso para que o luto ele seja bem vivido, essa fase seja bem expressada e possa seguir adiante com essa vida, com essa vivência materna, né, a partir deste filho, que sim, existiu, de uma forma tranquila, com expectativas de uma nova gestação, que vai ser um novo plano, vai ser uma nova possibilidade na vida desse casal, dessa mulher. Então, nós vamos falar um pouco dessas vivências. O meu intuito é aproximar um pouquinho, né, a nossa compreensão, para nos despertar, né, enquanto profissionais, enquanto pessoas, para que a gente possa acolher e termos, né, uma vida saudável nesse sentido. É um aspecto da vida que precisa ser falado. E nós vamos falar também de como que a sociedade, né, acolhe isso, como é que os profissionais da saúde, que estão diretamente relacionados com a maternidade, com esse fato quando acontece no hospital, como é que é isso para eles também, para que a gente possa possibilitar. Né? Para fechar, um grande motivo pelo qual nós precisamos falar disso é, se nós pesquisarmos, se você pesquisar hoje, na internet, numa rede social, perda gestacional, luto materno, perdi meu filho, você vai perceber uma quantidade imensa de grupos que se organizam para quê? Para possibilitar expressão, para ressignificar a vida, para poder passar por essa fase apoiados, porque na maioria das vezes a família não consegue acolher, porque também são um processo de luto, também não consegue dar nome para isso. Então, nós precisamos falar disso. Acho que a palavra-chave desse tema, que eu vou estar desenvolvendo na próxima terça-feira, às 20 horas, é falar. Né? Porque falar cura, falar ressignifica, e, principalmente, falar inclui a mãe e inclui principalmente o bebê, né? Que é um ser que, sim, embora ele não nasceu, ele existiu na compreensão e na subjetividade desses pais. É isso. Muito obrigada e espero todos vocês para a próxima terça-feira, às 20 horas. Perfeito, Gislaine. Muito obrigada.
Agora nós vamos a falar sobre as mesas redondas e palestras que vão ocorrer no dia 6/5, quarta-feira, tá? A primeira mesa redonda, às 15 horas da tarde, tem o tema Emoções que permeiam a volta ao trabalho após a licença maternidade. E essa palestra ela será ministrada pela Thaís e pela Fabiane. A Thaís ou a Fabiane estão presentes? Não, né? Teve teve um imprevisto, não podem estar aqui hoje com a gente, mas fica aí o convite, tá? Então, será realizado pela Thaís Juquen e a Fabiane de Assis, e elas vão falar, então, sobre emoções que permeiam a volta ao trabalho na licença maternidade às 15 horas da tarde. E na mesma data, na quarta-feira, dia 6/5, às 20 horas, nós teremos, então, a outra mesa redonda com o tema A Importância da Rede de Apoio no Pós-Parto. E as palestrantes são as psicólogas Karine Mello e a Raíssa Uca. Karine Mello, ela vai falar sobre a importância da rede de apoio no pós-parto, e eu convido agora a Karine se apresentar e falar um pouquinho sobre o tema que ela vai abordar conosco na quarta-feira. Ei, Rafa, boa noite, boa tarde ainda, né? Bom, meu nome é Karine Mello, eu sou daqui da região de Ipatinga, em Minas Gerais, tá? No dia 6/5, então, eu estarei falando sobre a rede de apoio no pós-parto. Por que essa rede de apoio ela é tão importante? O que acontece, né? Que essa rede de apoio vem, então, de encontro a ser um fator de proteção mesmo para essa mulher, para essa mãe, né, recém-parida ali. E esse é um tema que foi meu trabalho de conclusão de curso da graduação, onde eu estudei, né, sobre os fatores de proteção relacionados à depressão pós-parto. Então, durante o meu trabalho, eu encontrei, então, 31 fatores de risco, né, para a depressão pós-parto, para que a mulher possa vir a desenvolver a depressão pós-parto, e somente 9 fatores de proteção. Dentro desses 9 fatores de proteção, a maior parte desses fatores de proteção estão relacionados à rede de apoio. Então, com esses dados científicos, a gente pode perceber, então, como essa rede de apoio ela precisa ser mobilizada, né? Hoje a gente tem dados aí estatísticos de mulheres, 1 a cada 4 mulheres desenvolvendo depressão pós-parto. Então, se isso é uma ferramenta que pode nos ajudar, então a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, eu vou falar sobre essa rede de apoio, né? Que como ela é essa grande aliada nesse sentido no pós-parto, o que a gente pode fazer para mobilizar, o que a gestante, durante a gestação, tendo essas informações, pode fazer para mobilizar essa rede de apoio dela, né? E trazendo também o que é rede de apoio, porque muitas pessoas não sabem o que é a rede de apoio no pós-parto. Então, trazer mesmo que o apoio ele vai para além só de ajudar a cuidar da casa, isso também faz parte, né? Cuidar da casa, ajudar a cuidar do bebê, mas também ajudar a cuidar, então, da saúde emocional dessa mulher, né? Dando esse apoio, entendendo o processo do puerpério como um processo natural, né? Entendendo o que acontece com essa mulher, que é aquela mulher que às vezes está ali, está chorando, está triste, não é porque ela está, né? Pode ser que está, mas não é porque ela está rejeitando o bebê, porque é um processo natural do puerpério, e que essa rede de apoio, ela tem esse papel também. Ela tem esse papel de dar esse apoio emocional, e também como a rede de apoio pode ser uma rede de desapoio, no sentido de criticar essa mulher quando ela faz alguma coisa ali, de trazer, né, algumas coisas que ferem essa mulher, né? De falar que o leite, por exemplo, é fraco, de não apoiar a amamentação dessa mulher quando ela tem o desejo de amamentar, enfim, essas coisas que acontecem no pós-parto e que, de alguma forma, elas atrapalham o processo do puerpério, né? Então, assim, nos dados científicos que eu estudei, que eu vou trazer na palestra também, é que as mulheres que se perceberam apoiadas tiveram menos chances de desenvolver a depressão pós-parto, né? E as mulheres que não se sentiram apoiadas tiveram 2 vezes mais chances
de desenvolver a depressão pós-parto. Então, ao mesmo tempo que ela é um fator de proteção, a falta dela é um fator de risco, né? Então, assim, isso é um pouco do que eu vou trazer, né, para a gente pensar juntos formas, então, de mobilizar essa rede de apoio, trazer informação para essa rede de apoio, né, seja o parceiro, seja a família, seja a mãe, seja quem estiver ali com aquela mulher, né, trazendo essas pessoas para mais perto dessa mulher, nesse sentido de apoiá-la, né? Então, eu faço esse convite para todos, né, estarem comigo no dia 6, para a gente conversar um pouquinho, então, sobre a rede de apoio no pós-parto. Muito bem. Obrigada, Karine, pela sua fala. E agora eu vou chamar a psicóloga Raíssa Uca, que vai apresentar a palestra Rede de Apoio na Maternidade, como aceitar, desenvolver e preparar, na quarta-feira, dia 6/5, também às 20 horas, na mesma mesa redonda. Raíssa, pode se apresentar e falar um pouquinho aí do conteúdo da sua palestra de quarta-feira. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rafa. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Estarei mais contente ainda na mesa redonda aí para falar de um tema tão importante, né? Eu sou psicóloga aqui na cidade de São Paulo, capital, e esse tema foi escolhido exatamente por perceber a dificuldade que muitas mães têm, inclusive, de aceitar uma rede de apoio. Primeiro que a sociedade não está preparada para compreender, né, a diferença, né, do que é ter uma rede de apoio e do que é ter ajuda. Infelizmente, também não sabemos ainda fazer esse preparo mesmo, de como preparar, entra muito numa competição, uma coisa que eu escuto muito, ai, Raíssa, mas eu não tenho família aqui, então fica difícil. Será que a rede de apoio pode ser só a família? Será que a rede de apoio só pode ser o companheiro? Quem pode ser essa rede de apoio? Então, é importante a gente clarear isso para as pessoas de modo geral, da sociedade mesmo, né? Para que eles possam ser uma melhor rede de apoio. Não precisa necessariamente ser o pai, ou ser a sogra, ou ser a mãe. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, como é que a gente desenvolve, como essa mãe pode lidar com as diferenças, né? Porque contar com outras pessoas é lidar com as diferenças. A gente vê aí muito em rede social, principalmente, em grupo de mães, questões de palpites, né? Como é que ela pode driblar um pouquinho disso com essa rede de apoio, como é que ela pode estar bem preparada para receber não só esse bebê, mas essa mãe. Então, a ideia, no geral, dessa mesa redonda é estar trazendo a consciência para todo mundo que a rede de apoio é um colo acolhedor, onde a mãe pode descobrir o que é ser mãe com o seu bebê. E o quanto isso pode se tornar mais saudável, não só para essa mãe, para esse bebê, mas para a família no geral e futuramente para uma sociedade. Porque quando a gente cuida da mãe, a gente não está cuidando especificamente da mãe, né? A gente está cuidando do bebê e da sociedade inteira que vai conviver com essa família aí que acabou de nascer. Então pensem aí um pouquinho, né? O que vocês acham? Quem não é profissional da saúde, que vai estar presente, que já está aqui nesse aquecimento com a gente. O que vocês acham sobre o tema? Se só a família pode ser rede de apoio, como é que a gente pode fazer isso, que a gente vai conversar bastante sobre na quarta-feira. Perfeito, Raíssa, muito obrigada. E agora nós vamos falar um pouquinho das palestras que vão ocorrer no dia 7/5, quinta-feira. E a palestra das 15 horas será ministrada pela psicóloga Tanandra Dias. E o tema da palestra dela é sobre a carga física e mental materna. Como lidar com isso? Tanandra, pode falar aí para o pessoal, a sua cidade, se apresentar e conta um pouquinho para a gente o que vai ser apresentado na sua palestra de quinta-feira. Aqui nessa mesa, né? Tão colorida. Estão me ouvindo agora? O bom da minha mesa é que a gente vai falar um pouquinho sobre os temas que foram colocados, mas como que isso repercute na saúde mental da mulher, no sentido da sobrecarga mental,
né? É muito claro para a gente pensar sobre o cansaço físico, a sonolência, o desgaste, né? Aquela recuperação no período do pós-parto como algo natural. Mas poucas pessoas param para pensar sobre o desgaste físico, além do físico, o desgaste mental. Então, o desgaste mental, ele vem um pouquinho daquela ideia do que a gente tem por trás da maternidade, né? O que foi idealizado, como que chega para a mulher a história do ser mãe, até que ponto que ela acredita realmente que ela precisa ter uma maternidade perfeita. Será que essa maternidade perfeita existe? Né? É o que alguns palestrantes vão falar aí no primeiro dia, no segundo dia, e a gente começa a refletir sobre o impacto que esses pensamentos e essas crenças que a mulher carrega em si, desde o momento que ela começa a idealizar uma gestação, a ter filhos, a construir uma família, como que ela percebe que vai ser esse papel dela, né? E a gente começa a reproduzir, muitas vezes, um discurso de uma maternidade instintiva, como se aquele conhecimento ele já tivesse inato, né? Como se as mulheres tivessem cuidados automáticos, que viu um bebê, ela já sabe exatamente o que fazer. E, na verdade, nós estamos falando de um processo incrível e grandioso de aprendizagem que traz muitos significados desde as nossas histórias da nossa família de origem, e isso se mistura e se completa, se maximiza com as nossas emoções. E a partir disso, a mulher vai vivenciar esse processo da maternidade com aquela pergunta que não sai, não cala, que não tem resposta, né? Eu estou preparada para a maternidade? A maior parte das mulheres responde, não, você nunca está, né? Você vai estar quando você for mãe e você vai aprender errando, né? Porque a gente, na hora que conversa, a gente consegue entender isso de uma forma clara, mas quando nós vivemos a maternidade, nós trazemos ainda aquela visão da Mulher Maravilha, que eu acho que é um conceito, né, muito mais claro em relação a isso, né? Parece que quando você começa a pensar na maternidade, que conversa com os amigos e que pesquisa na internet, que busca informações, consultas do pré-natal, ou o bebê nasce com um monte de informações de que não pode fazer isso, né? Os famosos alertas de perigo, isso faz com que mine ainda mais a crença da mulher sobre a sua competência, sobre a sua capacidade de cuidar. E isso, todas as cobranças acumuladas, elas vão gerando uma sobrecarga no cuidado. Mas essa sobrecarga extrapola esse cuidado e passa a ser também de toda a família. Então, por exemplo, mesmo que a mãe tenha uma rede de apoio e ela se sinta acolhida em alguns pontos, provavelmente vai ser ela que vai lidar com a logística da família inteira, né? Então, vai ser ela que vai dizer como fazer, por que fazer, se vai fazer ou não. E isso também gera um desgaste emocional para a mulher, porque ela antecipa as questões futuras, né? Então, muitas das mulheres desenvolvem aí esse quadro, né, de ansiedade, alguns sinais, né, de ansiedade, por conta desse planejamento que é sempre constante. Muitas vezes ela não se sente apoiada e às vezes as visitas, as pessoas que chegam próximo e que querem participar da rotina têm um comportamento de dizer a forma como ela deve maternar, a forma como ela deve cuidar, e aí aquele apoio que a gente consideraria que seria positivo, que vai ser falado também no dia anterior, começa a ser uma crítica e mais uma cobrança social, né? E ela, além das cobranças que ela já faz de si, naquele processo que eu falei anteriormente, de se sentir ou não capaz, se sentir ou não competente para cuidar, né, e para exercer a sua maternidade, ela começa a aceitar, a tomar para si essas cobranças dos outros também.
ela começa a desacreditar na sua capacidade, né? E como que a mulher pode lidar com tudo isso? Esse é o tema principal da palestra de quinta-feira, 3 horas da tarde, de que estratégias que a gente pode pensar juntos e desenvolver para que a mulher consiga lidar com isso de uma forma saudável, respeitosa, né? Algumas delas são olhar para si, né? Perceber como se sente, conversar com outras mulheres, conversar com outras pessoas que a acolham, que possam contribuir também com as experiências de uma forma amorosa, sem esses pensamentos apenas críticos e que só minam a capacidade dela, né? Ajudar a mulher também a planejar, e a gente pode trazer alguns pontos que são necessários para esse planejamento, que são importantes, como que ela pode se organizar, como que ela pode dividir tarefas dentro da casa. E uma coisa que é muito difícil para a mãe no início, que é delegar, né? Se eu sei fazer, se eu faço tão bem, como que eu vou delegar para outra pessoa, porque a pessoa nunca vai fazer como eu. E realmente nunca vai fazer como você. Mas talvez ela faça de um jeito diferente. E esse jeito diferente amplie as possibilidades e estratégias para aquela organização familiar. E muitas vezes, quando a gente delega, a gente amplia as possibilidades das pessoas da nossa família, as pessoas que estão próximas ao contexto do nascimento do bebê, e até em outras fases do desenvolvimento mesmo, a gente amplia as possibilidades para que essas pessoas também se sintam participativas, também apresentem a criatividade, né, apresentem soluções inéditas para aqueles problemas que eu conhecia de uma forma resumida, né? E possibilita também que a mulher tenha momentos para ela, porque esses momentos parecem que são impossíveis quando a gente pensa em uma mãe de primeira viagem, ou mesmo uma mãe que já tem outros filhos e que aí as demandas e a carga emocional e física também se acumula, né? Então, esse momento para ela tem que fazer parte do script, tem que fazer parte do planejamento, né? Tem que ser uma prioridade também, né? E principalmente que esse momento para ela não seja uma necessidade ou uma imposição do outro. Como, você tem que ter um tempo para você assistir um filme, mas esse filme é o filme que eu quero, né? Não o filme que a mulher quer, né? E ela não tomar para ela tanto as necessidades, como os desejos, como os sonhos do outro. Não tomar também as cobranças do outro como sendo para si, né? Então, esse é um resumão de vários pontos que a gente pode conversar na quinta-feira, às 3 horas, e espero vocês lá para a gente poder trocar algumas ideias também. Show! Obrigada, Tanandra! Agora nós vamos conversar com a psicóloga Ariana Lima, que vai ser responsável pela palestra do dia 7/5 às 20 horas. O tema da palestra da Ariana é a importância do pré-natal psicológico como prevenção da depressão pós-parto. Ariana, pode se apresentar para o pessoal e conta um pouquinho para a gente o que vai ser aí a sua palestra. Olá, boa tarde, Rafa, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero parabenizar, né, e agradecer pela possibilidade de estar participando dessa mobilização e parabenizar pela iniciativa para falar sobre um tema que é tão negligenciado na nossa sociedade, né, e até por isso que tantas mulheres aí adoecem, né. Bom, durante toda a minha formação, né, e meu trabalho, eu sempre foquei na saúde mental da mulher, nos seus nas suas diferentes fases da vida, né, nos seus diferentes contextos. E uma coisa que sempre me chamou a atenção foi que a vivência da gestação estava sempre diretamente ligada a como a mulher, né, ficaria e se sentiria no seu pós-parto, na sua relação com o seu bebê, né, e como isso também estava diretamente ligado a como o seu bebê reagiria, né, emocionalmente, né, principalmente nos primeiros anos de vida, na sua infância. Então, isso sempre me chamou bastante atenção. E eu sempre fui curiosa nesse sentido de buscar entender isso, e aí eu, estudando,
eu percebi o quanto o pré-natal psicológico, né, e o quanto o preparo dessa mulher desde a gestação era importante para prevenir a depressão pós-parto e todas as outras emoções que poderiam vir junto com isso, né? Tendo o pré-natal psicológico um momento para a mulher se preparar, né? Tanto para a gestação mesmo, que já está acontecendo, quanto para ser mãe. E então, o pré-natal psicológico vem também com esse momento, né, para desmistificar essa questão da romantização da maternidade, da gestação, e mostrar que é um momento importante sim, mas é um momento de preparo, de estudo, de criar e já ir buscando a sua rede de apoio, que é o que a mulher vai precisar no pós-parto, né? Tanto ela como também para o seu bebê, né? Para ela conseguir cuidar melhor do seu bebê. Então, eu vou trazer, né, nessa palestra um pouquinho dessa reflexão e de como é importante o preparo, né, antecipado, o pré-natal psicológico, para ter uma vivência positiva de pós-parto, tanto emocional para ela, nela do vínculo com o bebê, e por aí vai. Então, eu convido a todos a participar e espero que eu possa agregar bastante com esse tema para vocês. Com certeza, irá agregar muito. Obrigada, Ariana. Agora, nós vamos falar das palestras que vão ocorrer na sexta-feira, dia 8/5. Às 15 horas, nós teremos como palestrante a psicóloga perinatal Neuci Maria Schiavo Lins, e ela vai ministrar a palestra A Importância dos Rituais de Passagem para a Saúde Mental Materna. Neuci, se apresente para nós e conte um pouquinho aí a respeito do que você vai falar na sua palestra. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Neuci, sou psicóloga aqui de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha. Tá? Eu vou falar de um tema um pouco mais leve, um pouco mais gostoso, mas não menos importante do que tudo que vai ser tratado até a sexta-feira, às 15 horas. A importância dos rituais de passagem na saúde mental materna. Tá? Hoje se tem muita questão em relação à parte comercial, tá? Desde a notícia que a gestante vai dar ao seu parceiro, né? As ideias criativas, né? Como vai ser dada essa notícia aos avós, né? A questão do chá de revelação, o chá de fraldas, o chá de beber, que agora é a introdução do pai neste momento, tá? Então, eu vou falar da importância disso tudo para prevenção, tá? E para a saúde mental da mulher, né? No momento da gestação e do pós-parto, tá? Vai ter um recorte nessa minha fala, aonde eu vou fazer uma adaptação para a realidade de agora, que é a questão do Covid. Tá? O quanto esses rituais de passagem agora se fazem importante, porque o chá de fralda não serve para fazer enxoval. Ele serve para montar rede de apoio, né? Como tem, né, uma das palestras que vai ser dada, né? Então, eu vou falar disso tudo, tá? Então, marquem aí no YouTube as gestantes que você conhece, madrinha, tia, né? O pessoal que trabalha na área de eventos, né? Fotógrafos, porque o book, né, da gestante tem uma importância fundamental se este bebê vier a nascer prematuro ou houver uma perda, tá? Então, a importância de tudo isso, né? Eu vou trazer o outro lado, sair da parte comercial, porque hoje em dia, quando a gente recebe um convite de chá de fralda, a gente pensa, ai, que chato, ela só quer enxoval. Não é isso, e é muito importante. Então, vou trazer dicas de como fazer isso ser mais divertido, mais leve, para a mulher que é reservada como eu, né, que não gosta muito de toque, muito de desenho, dessas coisas assim, como fazer um mais reservado, né, respeitando a sua natureza, o seu jeito de ser, mas a importância, tá, desses rituais para os avós, para o pai, para a futura mãe, tá, para os padrinhos, para os tios, né, para todo esse grupo familiar, tá? Porque
a maternidade, a gestação, por si só é um ritual de passagem, né? Ninguém, depois do positivo, volta a ser o que era antes. Então, aguardo todos vocês, marquem o maior número de pessoas aqui nos comentários do YouTube para poder saber dos nossos assuntos, da nossa palestra, de todas nós, né? Para a gente poder levar esse conhecimento adiante, né? Poder facilitar um pouco esse período que é tão tenso e tão ambivalente na vida de todos os envolvidos, porque fazer parte de uma rede de apoio também não é tão simples, ser uma madrinha, ser uma avó, né? Uma mãe de uma mãe pela primeira vez, né? Ser pai ou ser pai de um pai a primeira vez, não é fácil. Então, aguardo vocês e até sexta às 15 horas. Muito obrigada, Nilce. Show! Agora eu vou falar para vocês, né, sobre a palestra que vai ocorrer às 20 horas, é uma mesa redonda com o tema Saúde Mental no Puerpério, e nós teremos como palestrantes as psicólogas Jéssica Carolina Barbosa Castro e a Thalita Miranda. A Jéssica, ela vai falar um pouquinho conosco a respeito da relevância do resgate, da autoestima e valorização da mulher após a maternidade. Jéssica, se apresente para nós e conte um pouquinho do que vai acontecer na sua palestra. Olá, pessoal. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, meninas. Como a Rafa disse, eu me chamo Jéssica Castro, sou psicóloga perinatal e da parentalidade, e eu venho trazer aí para essa mesa redonda o tema sobre a relevância do resgate da autoestima após a maternidade e também a valorização da mulher, né? E por que eu penso nesse tema como um tema importante para se discutir saúde mental materna? Porque eu percebo o impacto disso durante todo o período perinatal e até pós o período perinatal, né? Por quê? Porque a chegada de um filho na vida de uma mulher e de toda a família traz muitas transformações, né? Desde a gestação, né? Às vezes até antes da gestação, pensando em um planejamento familiar, né? Então, assim, pensando aí num filho que já é imaginado, né? A partir daí já começa a vir muitas transformações, mas como o tema central da mesa redonda é o pós-parto, né? Eu trago esse tema para a gente pensar um pouco a importância do resgate, então, da autoestima após o período inicial do pós-parto. Porque o que acontece? Nos primeiros dias, nos primeiros meses da fase puerperal, né, esse bebê ele vai depender 100% da mãe, né? A mãe vai precisar se dedicar exclusivamente, intensamente a esse bebê, e para isso ela muitas vezes não, né? Para isso ela tem necessariamente que abdicar dela mesma, né? De deixar de olhar para ela mesma para poder então de uma maneira integral se dedicar aos cuidados com o bebê, atender às necessidades dele. E isso tem um impacto gigantesco na autoestima dessa mulher e no autocuidado dela, que vem aí desde a gestação. Esse impacto, então, ele só vai se intensificando ainda mais. Só que a questão após esse período inicial do pós-parto, é muito importante, é imprescindível que a mãe, aos poucos, ela vá retomando os seus interesses pessoais, né? Que ela vá começando a voltar a olhar para si mesma, a desenvolver o autocuidado, e isso é importante não só para ela enquanto mulher, mas também para o desenvolvimento sadio do bebê, né? Então, é necessário que aos poucos a mãe, então, ela vá se percebendo novamente, e muitas vezes isso é um grande desafio, né? Muitas vezes é um grande desafio e muitas vezes isso se estende para além do pós-parto, né? Muitas vezes essa dificuldade de se recuperar, a autovalorização, né, de olhar para si mesma, de se reconhecer enquanto mulher, porque muitas vezes essa mãe olha no espelho, ela nem se reconhece mais enquanto mulher e fala, nossa, agora às vezes perde a identidade
E às vezes ela deixa até de ser chamada pelo nome e começa a ser chamada pela mãe de fulano, né? E isso tudo tem um grande impacto. É claro que tem algumas mães que se identificam com isso e tá tudo bem, mas para algumas isso não é tão bacana, né? E aí sentem essa dificuldade, então, de retomar a sua autoestima, de olhar para si mesma e muitas vezes de aceitar que ela pode ter um espaço dentro da sua própria vida, né? Porque muitas vezes, quando se tem um filho, esse filho não só no pós-parto imediato, mas ao longo de toda a sua vida, ele passa a ser o protagonista da sua história, da sua vida, né? E até que ponto isso será que é saudável, que é bacana? Até que ponto isso não impacta na saúde mental da mulher, né? E muitas vezes, quando essa mãe começa a tentar retomar o protagonismo da própria vida, né, a olhar para si mesma, isso gera muita culpa, né? Porque então a gente também vai tentar trabalhar um pouquinho isso, levantar isso um pouco na discussão, que é também a interferência, a influência da sociedade em relação a isso, né? Porque muitas vezes essa sociedade diz, olha, agora você não é mais importante. O seu filho tem que ser o mais visto, o mais importante, a preocupação tem que ser toda para ele. Enfim, a gente vai então abordar resumidamente isso, né? Eu vou tentar trazer também práticas, né? Dicas práticas de como resgatar a autoestima e a valorização da mulher após a maternidade, e tentar, então, abordar por que é tão importante olhar para si mesma, se conectar consigo mesma após a maternidade, para que assim, então, também você consiga se conectar de uma maneira mais sadia com o seu bebê, inclusive, com o seu filho. Acho que é isso. E convido a todos também para poder participar e estar junto com a gente. Essa semana vai ser incrível. E agradeço, é um prazer imenso estar fazendo parte dessa mobilização que vai ser incrível e que vai ser lindo, com profissionais muito incríveis que eu admiro muito. Muito bom, obrigada, Jéssica. Agora eu vou chamar a psicóloga palestrante Thalita Miranda, que vai palestrar para a gente, vai fechar, né? Vai fazer o fechamento aí da nossa mobilização nacional pela saúde mental materna, a palestra das 20 horas, então, da Thalita, que será o tema A Solidão no Puerpério. Thalita, se apresente para nós e fale um pouquinho aí sobre o que você vai apresentar na sua palestra na sexta-feira, às 20 horas. Boa noite, Rafa. Boa noite, os colegas. Boa noite, quem está nos ouvindo. Eu sou Thalita, a Rafa já falou. Eu sou de Rio das Ostras, eu sou moradora de Rio das Ostras, região dos Lagos, do estado do Rio. E há uns 3 anos, mais ou menos, eu venho coordenando um grupo de gestante com uma amiga, Doula, aqui na cidade, chama-se Colo Coletivo, e a gente vem apoiando mulheres, falando sobre evidências científicas a respeito de parto, de pós-parto e da gestação em si, né? E eu venho percebendo, desde a minha própria experiência, como é difícil o puerpério para todas as mulheres. É um momento de muitas transformações, como muitas das minhas colegas aqui já falaram, a Renata falou, sobre a questão do bebê idealizado, o bebê real, como essa mulher vem desde menina, às vezes, imaginando o seu bebê, idealizando um bebê, e quando se dá... quando o bebê nasce, né, quando se dá conta, o bebê que ela idealizou não é o bebê que ela tem, o bebê real, e ela precisa lidar com aquele bebê. E muitas vezes essa é uma travessia muito solitária, porque por maior que seja a rede de apoio, se essa mulher for uma mulher de sorte, que tem uma rede de apoio forte, ainda assim é uma caminhada, uma trilha muito solitária, porque é um encontro dela com aquele bebê, né? Então, desde a minha experiência pessoal e no grupo, como eu vejo essas mulheres falando sobre esse período de dificuldade, então eu resolvi trazer um pouco reflexão sobre esse tema aqui nessa semana, que eu acho que é muito especial. Eu estou vendo as minhas colegas falarem sobre os temas, vai ser muito incrível. A gente está se preparando com muito carinho
e da importância dessa semana, né? Porque até a gente realizar esse momento, eu não sabia, e eu venho trabalhando com saúde mental materna há muito tempo, e eu não sabia dessa data internacional. Então, como é importante a gente fazer com que todos saibam que existe uma data reservada internacionalmente para a gente discutir a saúde mental materna. Como é importante esse tema. Bom, eu acho que é isso. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu acho que basicamente é isso. A minha intenção é trazer luz mesmo a essa solidão desse momento em que a mulher se encontra nesse puerpério. Eu ainda não expliquei o que é puerpério, vou fazer só uma explicação rápida, porque a gente tem gente... leigos, né, no assunto, e não sabem o que é o puerpério. Então, o puerpério a gente tem duas conotações, uma conotação biológica e uma psicológica. A biológica diz que é o momento imediato do pós-parto, até uns 2 meses, mais ou menos, do nascimento daquele bebê, e a conotação psicológica leva esse período, estende esse período até uns 2 ou 3 anos do bebê, para que essa mulher possa estar retornando aí, muito entre aspas, ao que ela era antes da maternidade. Então, a gente vai discutir isso um pouquinho mais profundamente no dia 8 de maio, às 20 horas. E eu espero que todo mundo venha não só para esse dia, mas que, como a gente viu aí, as palestras serão muito legais, vai ser uma semana muito rica e eu espero que todo mundo venha participar. Perfeito, Thalita, muito obrigada. Realmente a gente pode ver aí, né, com a demonstração de cada uma das psicólogas falando um pouquinho do que vão apresentar durante a mobilização nacional pela saúde mental materna, que as palestras estão imperdíveis, vão ser maravilhosas. E é quase que uma obrigação nossa levar, né, essa mensagem para toda a população brasileira, né, e mesmo que for de fora do Brasil, mas convidem pessoas para estarem participando aqui, homens, mulheres, adolescentes, que um dia serão mães, que um dia serão pais, né? Nós precisamos cada vez mais falar sobre esse assunto tão importante, né? A gente fica colocando um véu, fica adiando, fica, não, mãe ama o filho, imagina, não existe essas coisas, não, existe, e a gente precisa falar sobre isso, porque tem muita mulher que adoece nesse período justamente porque ela não tem com quem falar, né? Às vezes as pessoas mais próximas a ela, como um familiar, pai, mãe, parceiro, parceira, não consegue compreender. Muitas vezes o próprio profissional da saúde não consegue compreender e isso só leva a mais adoecimento mental. E a gente precisa, então, ter uma nova postura frente a essa situação no Brasil. Nós temos aí mais 15 minutinhos para a gente encerrar, são 18h15, a gente vai encerrar às 18h30. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de alguém para que a gente possa responder, para que a gente possa comentar. Deixa eu ver aqui. A Cláudia, Adriana, maravilhosa iniciativa. Boa tarde, seres de luz. Karine, Tayane, boa tarde. Gislane, todo mundo falando boa tarde. Cláudia, verdade, me senti um monstro por não sentir plenitude e alegria com o bebê. A Jéssica costuma levar algum presente para a mãe naquele momento, a mãe nem lembra que existe. Cláudia falando, oi, Sara, oi, Renata. A Tássia China, boa tarde. Essas palestras ficarão gravadas durante a semana? Sim, elas ficarão gravadas, todas elas vão ficar disponíveis. Seria muito interessante que vocês possam participar durante, para que aí haja essa interação com as palestrantes, as perguntas, os comentários, mas de qualquer forma vão ficar gravadas sim, tá bom? Então não temos mais perguntas, né? Então acho que podemos encerrar aqui a nossa live de hoje. Agradeço a participação de todos vocês, nós todas estamos muito ansiosas, né? Preparando tudo isso com muito carinho para vocês já há muito tempo, então a gente está fazendo tudo isso com muito amor. Não sei se mais alguma das minhas colegas psicólogas querem falar alguma coisa antes de eu finalizar. Não? Ok, então, pessoal, um beijo, um abraço para todo mundo e até segunda-feira às 3 horas da tarde. Tchau, tchau.